Bom dia, meus queridos irmãos, que Deus abençoe a cada um de nós. Estamos recomeçando, ou então começando o ano, né? Como o pessoal diz que o ano no Brasil só começa após o carnaval, né? Então, verdadeiramente, parece que nós estamos começando o ano nesse domingo, né? Principalmente, né? Passado tudo aquilo que foi de festa, de férias e etc., parece que agora a gente entra no ritmo efetivamente. E se tem uma coisa que eu tenho absoluta certeza, de verdade, conforme os irmãos estão vendo aqui atrás de mim, é que tem muita gente que hoje está atrás da sua identidade, não é? Quando passa esse período de carnaval, a perda de documentos e principalmente da carteira de identidade, ela é muito, muito, muito grande de verdade, né? Tem gente que está esperando que os locais onde esses documentos são entregues abram amanhã para tentar recuperar a sua identidade. Isso acontece pelo tamanho da festa, né? Que são 4 dias de festa, pelo teor da festa, muita aglomeração, multidão, gente se esbarrando, muita bebida. Enfim, as pessoas perdem o senso das coisas, né? E gente se aproveitando para roubar ainda mais, né? Em meio a tudo isso. Enfim, e aí as pessoas terminam perdendo essa sua identidade. Mas é claro que eu não quero falar aqui hoje com os irmãos a respeito simplesmente de estatísticas do carnaval. Não, essa não é a ideia de jeito nenhum. Eu quero falar da perda de um outro tipo de identidade. Aquela identidade que se refere a quem você é. E é lógico que muita gente perdeu a identidade também nesse carnaval, não é assim? Tem gente que pode estar pensando hoje assim, né? Eu não pensei que era capaz de fazer isso. Isso não fazia parte da minha identidade, da minha personalidade. Mas, né, eu terminei fazendo, né? Até mesmo como o apóstolo Paulo diz, né, muitas vezes aquele bem que a gente não quer, a que a gente quer, a gente termina não fazendo, e o mal que a gente não quer, termina a gente fazendo, né? Ou seja, isso é uma perda de identidade. Hoje em dia se fala muito, por exemplo, de crise de identidade de gênero. E o que é identidade, finalmente? Identidade é um composto de 2 palavras no latim, idem, que significa o mesmo, e dade, que significa um indicador de estado ou de qualidade. Um indicador de estado ou de qualidade, ou seja, aquilo que é permanente em nós, aquilo que nos caracteriza. Eu posso dizer, eu sou brasileiro, eu sou nordestino, eu sou pernambucano, eu sou inteligente, eu sou, sei lá, não é? Fã de alguma coisa. E essas características dizem um pouco a respeito da nossa identidade, ok? Não é assim? Se eu perguntar quem você é, você vai me responder com alguma coisa que se refira à sua identidade, ok? Mas às vezes, como eu disse, a gente perde a nossa identidade e a gente precisa recuperar essa identidade de alguma forma, de alguma maneira. Toda vez que eu respondo a pergunta quem eu sou, eu estou falando a respeito da minha identidade. O apóstolo Paulo, no livro de Atos, ele pelo menos dá 4 dicas a respeito da identidade dele. E para a gente dizer que Paulo um dia perdeu a identidade e recuperou a identidade, a gente precisa saber qual era a identidade que ele tinha, quem ele era, para dizer assim, olha, ele perdeu ao longo desse caminho, ele perdeu a sua identidade e, na verdade, depois recuperou essa identidade. O tema que nós queremos falar com os irmãos hoje se chama exatamente assim, passos para perder uma identidade. Passos para perder uma identidade. Mas vá comigo lá para o livro de Atos, capítulo número 22. Atos, capítulo 22. Versículo 3. E nós vamos ver a primeira dica que Paulo vai dar a respeito da sua identidade. Versículo 3, ele diz assim: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas fui criado nesta cidade. E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo o rigor da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vocês são no dia de hoje. Ok?
Capítulo 22, versículo de número 3, já nos dá uma dica pequena a respeito do apóstolo Paulo. Primeira coisa que ele está dizendo assim: eu sou judeu, ou seja, nasci em Tarso da Cilícia. Quando ele diz eu sou judeu, ele está dizendo assim: eu fui criado segundo certos costumes, que são os costumes judaicos, a maneira de ser de um judeu. Mas se você for um pouco mais à frente, aí nesse capítulo 22 mesmo ainda, você vai ver que mais à frente, capítulo 22, versículo número 27, diz assim: então o comandante veio e perguntou a Paulo: diga-me uma coisa, você é romano? E Paulo respondeu: sou. Você é romano? Sou. Percebe que ele está dizendo o que ele é? Eu sou judeu. Mas agora o comandante romano pergunta para ele assim: você é romano? E ele responde: eu sou. Isso parece meio contraditório, né? Ou você é judeu ou você é romano. Ou você é romano ou você é judeu. Mas o fato aí é simples. O fato é que Paulo era filho, provavelmente, de uma mãe judia e de um pai que era romano. Então ele era ao mesmo tempo judeu, mas também tinha sua cidadania romana. Legal? Mas ainda aí nesse capítulo, ainda não, no capítulo 23, um pouco mais à frente, Paulo vai dizer outra coisa que ele era. Ele diz assim: irmãos, no versículo 6, 23, 6, eu sou fariseu, filho de fariseus. Entendeu? Eu sou fariseu, filho de fariseus. E aqui merece um pouco a gente parar para entender o que significa isso que Paulo está dizendo. O que ele está dizendo, na verdade, é assim: olha, eu pertenço a esse grupo, a essa casta, a esse pessoal chamado de fariseu. E quando Paulo diz assim, eu sou fariseu, ele está dizendo que ele vivia de acordo com os costumes, as regras, os mandamentos, as normas, os paradigmas dos fariseus. E aí é preciso que a gente entenda um pouquinho o que é ser fariseu, para entender essa identidade de Paulo, essa parte da identidade de Paulo. Quando ele diz isso, ele está dizendo assim: olha, eu sou daquele grupo que era chamado de os santos de Deus. No início, os fariseus eram chamados de santos de Deus. Mas ele está dizendo, e atualmente eu sou daquele povo que se chama de separado, porque a palavra fariseu significava separados, ou seja, separados para uma missão. Quem eram esses fariseus? Eles eram pessoas purificadores e defensores de uma crença ortodoxa, ou seja, a mais rigorosa possível, conforme o apóstolo Paulo, inclusive, disse aqui. Ou seja, eu sou fariseu, filho de fariseus, no rigor da lei. Então, ele está dizendo que defendia uma crença ortodoxa dos mandamentos, do jeito de ser dos judeus. Mas também os fariseus, eles eram representantes do povo contra a aristocracia. A aristocracia era realmente aquele povo conhecido como saduceus, né? Representavam a aristocracia, enquanto que os fariseus eram mais representantes daquela classe do povão mesmo. Eram conservadores bíblicos, eles se dedicavam ao ensino da Bíblia, principalmente. E, além disso, eles tinham um senso de justiça e de valores bem alto, ou seja, o fariseu era aquele indivíduo que ele se sentia separado da sociedade, dos outros, por defender valores, modo, regra, jeito de ser, estritamente bíblico. Ferrenhamente bíblico. Tanto é que eles vão ficar muito conhecidos como sendo, na verdade, fanáticos, rigorosos, e etc, etc, etc. Criam também na imortalidade da alma, e vejam só uma coisa, eles se viam como representantes de Esdras, na dedicação à palavra. Lembra de Esdras e Neemias? E a revolução que Esdras fez? Foi fantástica, não foi? Então eles se viam como legítimos representantes de Esdras, na verdade. E além disso, eles eram uma minoria, mas uma minoria com uma notável autoridade, portanto. Ou seja, eles defendiam a Bíblia, defendiam a lei, a Bíblia da época, né?
da lei de forma bem ferrenha. Tudo isto fazia parte, portanto, da identidade de Paulo, entendeu? Quando ele diz, eu sou judeu, eu sou romano, mas ele diz, eu sou fariseu, filho de fariseus. Então ele está dizendo, eu caminho nessa regra e nessa lei que os irmãos estão vendo aqui. Mas Paulo acrescenta uma coisa ainda, ele diz assim, eu nasci em Tarso da Cilícia, mas eu fui criado nesta cidade. Ou seja, ele está dizendo, eu fui criado em Jerusalém, uma cidade cosmopolita, uma cidade grande. Eu não fiquei lá em Tarso, mas eu vim para aqui, para Jerusalém. E vindo para Jerusalém, eu fui educado aos pés de quem? Do mestre Gamaliel. Não apenas Gamaliel, mas do mestre Gamaliel. E perceba que Gamaliel, ele tinha, na verdade, um destaque entre todos os outros rabinos, certo? Porque a palavra mestre aí é a palavra rabino. Gamaliel era o único que era chamado de nosso rabino, nosso mestre. Os outros eram chamados apenas de mestres, mas Gamaliel não. Gamaliel era o mestre dos mestres, na verdade. Ou seja, ele era tão importante que num livro judaico está escrito assim, desde que Gamaliel morreu, não houve mais reverência pela lei, a pureza e a abstinência morreram ao mesmo tempo. Imagine, o homem era importante ou não era? Ou seja, Paulo foi educado aos pés do maior de todos os mestres fariseus que existia na época. Naquele instante, o mestre dos mestres. Na verdade, Gamaliel dizia assim, procura para ti um mestre e evita estar na dúvida. Não te acostumes a dar o dízimo por adivinhação. Essa é uma das famosas frases do ensinamento de Gamaliel. Ok? Gamaliel é um camarada que tem uma extrema importância logo no início da vida cristã. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 5. Em Atos capítulo 5, nós vamos encontrar, na verdade, um momento crucial na vida dos apóstolos. Capítulo 5, versículo 34. Os apóstolos foram presos, os apóstolos estão correndo perigo de vida. Os apóstolos estão naquela situação em que o sinédrio vai decidir se mata ou não mata esse povo. E aí eles pedem o parecer de quem? Do mestre Gamaliel. E veja o que Gamaliel diz aí. Mas, levantando-se no sinédrio um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, respeitado por todo o povo, mandou que os apóstolos fossem levados para fora por um momento. E então lhe disse ao sinédrio, israelitas, tenham cuidado com o que vão fazer a estes homens, porque há algum tempo atrás se levantou Teudas, dizendo ser alguém muito importante, ao qual se juntaram cerca de 400 homens. Mas ele foi morto, e todos os que lhe obedeciam se dispersaram e foram reduzidos a nada. Depois desse levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e levou muitos consigo. Também este foi morto, e todos os que lhe obedeciam foram dispersos. Neste caso, agora, digo a vocês, digo o quê? Não façam nada contra estes homens, deixe que vão embora, porque se este plano ou esta obra vem de homens, será destruída, mas se vem de Deus, vocês não poderão destruí-los, e correm o risco de estar lutando contra o próprio Deus. E os membros do sinédrio concordaram com Gamaliel. Entendeu? Ou seja, Gamaliel foi importantíssimo na vida dos apóstolos? Foi. Nesse momento aqui, foi. Por quê? Porque havia a possibilidade de todos serem mortos, tal qual Jesus Cristo também tinha sido morto. Mas o que Gamaliel está dizendo é assim, olha só, lembra do passado, das revoluções do passado? Teve um Teudas, morreu, o pessoal se dispersou. Teve um Judas,
também morreu, o pessoal se dispersou. Morreu Jesus, então não façam nada com esses homens. Tenham paciência, tenham calma, tenham tranquilidade. Ou seja, a palavra de Gamaliel é uma palavra de tolerância, de cuidado, de moderação para com os discípulos naquele momento. E assim a vida dos discípulos ela é salva e eles são soltos naquele instante ali. Entendeu? Ou seja, Paulo foi educado aos pés desse homem. Paulo foi educado aos pés desse mestre dos mestres, chamado de Gamaliel, nessa hora, aqui, nesse instante. Ou seja, a identidade de Paulo era uma identidade vinda dos fariseus e, principalmente, com o ensino de Gamaliel. Porque a nossa identidade ela é formada a partir dos ensinamentos que nós temos das pessoas ao nosso redor, da convivência, dos grupos onde nós estamos inseridos, evidentemente. Ok? Tudo bem. Essa é a identidade de Paulo nesse instante. Um homem com rigorosidade da lei, que quer cumprir a lei rigorosamente, um homem com senso de ética, de justiça, um homem ensinado a ser tolerante perante a vida. E como é que Paulo ou Saulo perde essa identidade? A Bíblia vai nos explicar e vai nos dizer exatamente isso aqui. Ou seja, o que nós vamos ver hoje não vai ser aquilo que Moisés já fez, não é? Que é ter num pedacinho daquele todo que foi visto por Moisés aqui junto com a gente. Por isso, eu quero parar aqui agora nesse instante e orar juntamente com os irmãos. Paizinho Santo, Deus de amor, nós estamos buscando a Tua presença nessa hora. Queremos agradecer o Teu carinho, o Teu amor, a Tua graça sobre nós. Queremos Te pedir que Tu possas falar ao nosso coração, de acordo com a Tua graça e com o Teu amor. Que esse espaço seja ocupado pelo Teu Espírito, nos ensinando, nos dizendo aquilo que nós precisamos saber e conhecer. Fica conosco, porque nós te oramos em nome de Jesus e me usa como instrumento em Tuas mãos, e muito obrigado pela honra de pregar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Tem ali na minha bolsa, no pequeno ali, tá? No bolsinho de fora. Muito bem, continuando. Venha comigo agora para Atos capítulo de número 7. Vimos como foi construída a identidade de Paulo e qual era a identidade de Paulo ou Saulo naquele momento ali. Precisamos entender agora como é que é esse processo em que se perde esta identidade. Como é que se perde essa identidade? Primeiro passo é a gente se tornar um observador do mal.
primeiro passo que você tem para você perder a sua identidade é você se tornar um observador do mal. Do mal. Capítulo 7, finalzinho do capítulo 7 para o capítulo 8, nós vamos encontrar o texto que fala do momento em que o nosso amigo, querido amigo, irmão, em primeiro mártir, chamado de Estevão, ele é sacrificado. Ok? Finalzinho, vai lá comigo, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 54, diz assim: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão estava cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E então disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos e unânimes avançaram contra ele e, expulsando-o da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram as capas aos pés de um jovem chamado Saulo e continuavam a apedrejar Estevão até a morte, naquele instante ali. Ou seja, o primeiro momento da Bíblia em que Saulo aparece é exatamente este aqui. Veja bem, nós temos nesse instante aqui 3 personagens que a gente precisa destacar. Qual é o primeiro personagem? É a multidão. O que é que diz a respeito da multidão aí? Que a multidão estava com raiva e rangia os dentes contra ele. Ou seja, o que está dizendo aí é que, nesse momento, que é um momento de muita crueldade, dureza, até porque ver um apedrejamento de alguém naquela época era muito difícil e complicado, não é? Naquele instante você tinha uma multidão que estava simplesmente irada, ensandecida, louca, desvairada, descontrolada emocionalmente, que agiam até como criança. Você não percebe como é que a criança age? A criança, quando está com raiva, muitas vezes ela faz o quê? Ela grita, 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 ela tapa os ouvidos, não é assim que eles fazem aqui? Eles gritavam cada vez mais alto para não ouvir o que Estevão estava dizendo, e além de gritar cada vez mais alto para não ouvir o que Estevão estava dizendo, eles tapavam os seus ouvidos, de uma forma que o descontrole emocional, a raiva, o ódio, toma conta completamente daquela multidão ali, não é assim? E arrastam Estevão para fora da cidade para apedrejá-lo. Mas como é que Estevão está ali? O que diz a Bíblia aí a respeito do comportamento de Estevão? E aí a questão da visão do psicólogo, né? Que vai ver muitas emoções. Como é que estava Estevão aí? O que é que diz a respeito dele? Ele estava desesperado, ele estava com medo, ele estava com raiva e tentando revidar as pedradas? Não, muito pelo contrário. Estevão, que é o primeiro mártir, na verdade, da história do cristianismo, ao contrário de tudo isso, ele estava em perfeito equilíbrio emocional. O texto diz que Estevão olhava para os céus, via os céus abertos, via, na verdade, Jesus Cristo, com um detalhe muito interessante que eu já preguei aqui, inclusive, via os céus abertos, Jesus Cristo que estava como, de que maneira? Estava à direita de Deus, mas estava sentado ou em pé? Em pé. E eu já destaquei isso aqui para os irmãos. Todas as vezes na Bíblia que você vai ver Jesus à direita de Deus, você vai vê-lo sentado. O único lugar que você vai vê-lo em pé é aqui na morte de Estevão. É como que dizer assim, para você que vai morrer, vai ser o primeiro a morrer por mim, a entregar a vida por mim, eu fico de pé para lhe receber. Estevão parece que não está mais ali. Estevão parece que já está noutro patamar, noutra forma de ser. As coisas daqui já não interessam. A dor, as pedradas, etc., parece que não faz mais sentido para ele. Ele não reclama de nada, e muito pelo contrário, diz o texto que ele ora por aquelas pessoas. Então,
Quando você olha para o primeiro personagem, que é a multidão, você vê uma multidão o quê? Enlouquecida, ensandecida, raivosa, irada, com um comportamento emocional infantil, louca. Quando você olha para Estevão, você vê alguém em perfeito equilíbrio. Apesar da dor, do sofrimento, a serenidade toma conta completamente dele nesse instante. Mas tem um terceiro personagem aí que é quem? Saulo. Saulo está como a multidão, louco, ensandecido, pegando pedra para atirar em Estevão? Não. Saulo está como Estevão, em perfeito equilíbrio, tranquilo, vendo os céus abertos, a porta da eternidade aberta? Também não. Saulo faz o quê? Somente observa. Somente observa. Somente observa. Parece que é um indivíduo neutro, absolutamente neutro ali. Talvez até porque também ele conhecia já Estevão de algumas outras situações na vida e de debater com Estevão na sinagoga da Cilícia. Provavelmente também isso tenha acontecido. Saulo simplesmente observa. E com certeza, meu querido irmão, este é o primeiro passo para nós perdermos a nossa identidade. É parar para observar o mal se realizando passivamente, sem nenhuma reação, sem nenhuma manifestação de comportamento, nenhuma manifestação de comportamento. Muita gente hoje em dia diz assim: ah, pastor, eu vou só dar uma olhadinha. Eu vou só ali dar uma olhadinha em tal coisa, em tal lugar. Eu vou só lá em Olinda ver o carnaval nas ladeiras de Olinda. Eu vou só observar. Eu não vou participar disso. Eu não vou me envolver com isso. Ah, eu vou dar uma passadinha lá no Galo para ver como é que é. Eu nunca fui, eu nunca vi. Então eu vou ver lá o galão, vai estar lá em cima da ponte lá, o trio, não sei o quê. Eu vou só dar uma espiadinha de nada. Eu não estou fazendo nada de mal, eu estou fazendo alguma coisa de mal. Afinal de contas, eu estou só o quê? Estou só olhando, apenas olhando. Meu irmão querido, veja bem, esse parar para mirar, esse admirar, esse é o primeiro passo para nós perdermos a nossa identidade. Parece um passo bobo, uma coisa simples, mas tem gente que diz assim: eu nunca fui numa boate, eu vou saber como é que é uma boate. Eu nunca fui não sei aonde, eu vou olhar para ver como é que é. E aí começa exatamente a dar o primeiro passo para perder a sua identidade. O segundo passo para perder a identidade está aí logo após, capítulo 8, versículo 1. E é assim que Saulo vai perdendo a identidade de fariseu de fariseus, de educado aos pés do mestre Gamaliel. O segundo passo para perder a identidade é consentirmos intelectualmente com o mal. Capítulo 8, versículo 1, a gente lê assim: Saulo, veja bem, ainda na cena do apedrejamento, diz assim: e Saulo consentia na morte de Estevão. Primeira frase do capítulo 1. E Saulo consentia na morte de Estevão. Ou seja, ainda ali, presente naquele momento, os sentimentos de Paulo já começam a mudar. De mero observador, ele passa a ser alguém que está consentindo. Da passiva observação, ele está passando para o consentimento. Da passiva observação, ele já está passando para o consentimento. E isso já é um passinho bem grande, não é?
Agora já existe mentalmente, no pensamento de Paulo, a anuência de que aquilo que está acontecendo pode ter razão de ser. Não é algo à toa. Existem motivos na multidão para fazer o que estão fazendo. Já existe nesse instante na cabecinha de Paulo uma compreensão do mal que a multidão está fazendo. Por quê? Porque ele está dando o seu consentimento intelectualmente falando. Você sabe o que é essa palavra consentia no original? Essa palavra consentia no original significa aprovava, concordava, se mostrava satisfeito com o resultado. E até poderia ser traduzida também por aplaudia o que a multidão estava fazendo naquela hora. Você está entendendo como já mudou bastante? Mudou muito. A cena é a mesma, mas de uma observação passiva, ele passa agora para um consentimento intelectual, mental. Está dentro da cabeça dele, não foi para fora dele ainda. Ele não pegou pedra para jogar no outro, mas mentalmente ele já concorda com a multidão ensandecida daquele instante. E este é o segundo passo para a perda da identidade. É a gente esquecer o nosso senso de justiça, de valores éticos, como Paulo estava naquela hora, ou Saulo naquela hora estava esquecendo os ensinamentos de Gamaliel, os ensinamentos da lei que nos dizia, não matarás. Agora pode? Existe razão então para matar? Em algumas circunstâncias, se a gente não concordar com o outro, a gente pode mandar matar? É assim? O grupo maior, na verdade, ele tem a autoridade para mandar matar quem é minoria? Você está entendendo como a coisa está se perdendo? É uma questão de momentos, mas a coisa está se perdendo lentamente. Ou seja, já existe razão para admitir intelectualmente um linchamento de uma pessoa? Existe? Mas Paulo já admitia isso mentalmente naquele instante. Ou seja, já era justificável que alguém que não concorda comigo, que tem um ponto de vista diferente, que faz um discurso muito bem feito, como é o discurso de Estevão, ele agora possa, na verdade, me tirar do sério a ponto de eu matá-lo, e isso está justificado. Ou seja, eu já posso usar a força para abafar os meus inimigos, e por um acaso não é isso que acontece muitas vezes em alguns países por aí, em ditaduras. Por um acaso a gente não vê um cheirinho disso acontecendo em nosso país hoje? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Ou seja, se a gente consente intelectualmente com uma situação como essa, nós estamos começando a perder a nossa identidade. Ou seja, parar para admirar o mal em ação, eliminar a fronteira entre o bem e o mal com a nossa presença observadora, é abrir a porta para consentir intelectualmente alguns conceitos que não têm nada a ver com aquilo que a gente aprendeu de ser a lei de Deus em nossa vida. Mas parecia para Paulo que o mal agora não era tão mal, né? Parecia para Paulo agora que, na verdade, era possível ter-se alguma razão para matar alguém, apedrejado naquele instante. Ou seja, esse é o segundo passo de Saulo, ou Paulo, para perder a sua identidade que ele tinha construído desde criança, naquele momento ali. A mudança dentro dele já é muito significativa. Parece um pequeno passo, mas a mudança já é muito significativa. O terceiro passo para perder a identidade
é adotarmos o modo de agir do mal. Aí, capítulo 8, veja o versículo 3, o que diz. Nós não sabemos qual é a distância de tempo entre o versículo 1 e o versículo 3. Existe uma distância significativa, mas o texto já diz assim: Saulo, porém, queria destruir a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Que diferença, hein? Ainda há pouco ele era o cara que observava que as pessoas colocavam as roupas aos pés dele. Assim como a gente está na praia muitas vezes e alguém chega e diz assim: dá para tu olhar a minha roupa aqui enquanto eu vou ali tomar um banho, daqui a pouco eu volto, né? Uma coisa simples, né? Momentos, dias antes, Saulo era o cara que observava as roupas das pessoas, só observava. Depois ele consentia intelectualmente. E agora o que é que ele faz? Ele agora já age. Ele agora quer destruir a igreja. Veja que a palavra é forte. Ele quer destruir a igreja. E para isso ele arrastava as pessoas. Ele ia de casa em casa e arrastava as pessoas. Arrastava aqui significa puxava, rebocava no original. A força. Ele não esperava que as pessoas fossem se reunir em algum lugar para poder pegá-las ali e levá-las para... Não, ao contrário, ele é quem buscava ir atrás. A mudança é muito drástica de comportamento. A perda de identidade é muito forte nessa hora. A modificação do comportamento do jovem que observa, passando por aquele que consente intelectualmente e chegando a esse que arrasta as pessoas de casa para prendê-las, é uma mudança da água para o vinho, não é não? Ou eu diria melhor, é uma mudança da água para a cachaça mais forte que existe, não é não? Vinho é pouco, vinho é muito pouco nessa hora aqui, é uma mudança da água para a pior cachaça que possa existir, que a gente possa imaginar, gente. É muito diferente. Aí vale novamente a gente ir lá no original e ver qual é o significado da palavra destruir. Destruir a igreja significava devastava a igreja, aniquilava a igreja, maltratava a igreja, tratava vergonhosamente a igreja, desonrava a igreja, manchava a igreja, manchando as suas próprias mãos nessa hora. Você entende? No original, a figura de linguagem para o que Paulo sentia e fazia era de um animal selvagem despedaçando a sua vítima, a sua presa. Você já viu um animal selvagem comendo outro? Você já viu nesses documentários um leão, por exemplo, né? A maioria das vezes são os leões, né? Um leão, ele despedaçando um animal. Pronto. A palavra lá do original grego significa isso. Paulo queria destruir, despedaçar, arrasar, aniquilar, maltratar, subjugar a igreja de Cristo Jesus nesta hora. Em outras palavras, do mesmo jeito que aquela multidão em fúria tinha arrastado Estevão para fora da cidade e tinha apedrejado Estevão, da mesma forma agora, Paulo arrastava as pessoas de dentro de casa, levava para o sinédrio para que fossem julgadas, para que fossem presas e fossem sacrificadas, muitas vezes também. Que mudança, hein? Que mudança. Que perda de identidade naquele instante. Paulo agia igual a multidão ensandecida, louca e em fúria naquele instante. Ou seja, Saulo estava totalmente irreconhecível em relação ao seu mestre
Gamaliel, não estava não? Qual foi o conselho de Gamaliel lá no início? Por isso que eu fiz questão de ler para os irmãos. Minha gente, vamos ter calma. Vamos ter bom senso. Outros já se levantaram. Teudas, Judas, morreram. Jesus também morreu. Para que a gente vai matar esse pessoal? Não tem necessidade. Para que vai prender esse pessoal? Não tem necessidade. Vamos ter tolerância. Se for de Deus, não adianta você lutar contra isso, dizia Gamaliel. E se não for de Deus, vai se dispersar completamente. Paulo pensava assim? Não. Parecia que ele não tinha aprendido mais nada de Gamaliel. Bom senso, calma, tranquilidade, tolerância não existia nesse instante. Não existia. Saulo está completamente distante daquilo que foi a sua identidade original. Daquilo que ensinava o fariseu num aspecto positivo. Defender a lei, ser ético e principalmente do que ensinava Gamaliel. E esse é o terceiro passo para que ele possa perder a sua identidade. Qual foi o primeiro mesmo? O primeiro passo é você parar e observar o mal. Segundo passo é você consentir intelectualmente com o mal que está sendo feito. Terceiro passo é você começar a agir igualzinho àqueles que estão praticando o mal. E o quarto e último passo para a perda da identidade é quando o mal passa a ser a própria identidade do indivíduo. O mal passa a ser a própria identidade. Agora já uma troca de identidade. Abra a sua Bíblia, capítulo 9 de Atos, versículos 1 e 2. Capítulo 9 de Atos, versículos 1 e 2. A gente vai ler assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens quanto mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Entendeu? Destaque para o versículo 1. Diz o que aí? Que Paulo estava respirando o quê? Ameaças e morte. Que transformação, hein? As palavras que são usadas nesses textos que eu destaquei com os irmãos, elas mostram justamente essa modificação completa na identidade de uma pessoa. Observar, consentir, aprovar, aplaudir, destruir, aniquilar e agora respirar morte. Você sabe o que é respirar morte? É terrível quando o sentido da vida de uma pessoa passa a ser a respirar a morte do outro. Ou seja, está dizendo assim, esse camarada não para de pensar em fazer o mal àquele outro indivíduo ali, no caso aqui a igreja. A razão de ser, o respirar, o que o alimenta, o que o mantém vivo, é desejar o mal, a ameaça e a morte do outro. O propósito de vida dele passa a ser o planejar o mal. Tanto é que ele vai lá no sumo sacerdote, não satisfeito com o que já tinha feito em Jerusalém. Ele vai lá no sumo sacerdote e diz assim: me dê carta, me dê autorização para pegar esse povinho chamados do caminho lá em Damasco. E quando eu pegar todos que estiverem em Damasco, eu vou pedir outra carta para outro canto. E vou pedir outra carta para outro canto, até que, na verdade, a gente aniquile completamente esse povo chamado igreja. Veja bem, o sentido da vida de Paulo
era acabar com o Senhor dos servos, acabando com os servos do Senhor. Você está entendendo? O que ele queria era acabar com o Senhor dos servos, acabando com os servos do Senhor. Esse era o sentido da vida de Paulo. O próprio Paulo, em Atos 26, 11, vai dizer assim: muitas vezes os castiguei em todas as sinagogas, obrigando-os a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, eu os persegui até em cidades estrangeiras. O destaque aqui é para essa expressão que diz assim, e demasiadamente enfurecido. É ele dizendo, eu estava demasiadamente enfurecido. O que ele está dizendo é assim, eu estava muito além da medida. Eu estava enfurecido excessivamente, superabundantemente, pode ser uma outra tradução para essa palavra. Era desse jeito que eu estava. Era dessa forma que eu olhava a igreja. O que ele está dizendo é assim, eu ultrapassei todos os limites da maldade. Quando pegava as pessoas e arrastava pelos cabelos. E olha só que tem um detalhe na Bíblia que é muito interessante. Porque o texto vai dizer assim, eu arrastava pelos cabelos homens e mulheres. As mulheres que sempre eram poupadas. Nem elas, por Paulo, eram poupadas. Nem elas. Não há mais diferença entre Saulo e o mal e Saulo. Ele passa a ser o próprio mal aí. O seu ser é ser o que pratica o mal. Contra um inimigo específico. O mal, ele inspirava, expirava, inalava, ele respirava. A Bíblia não usa nenhuma palavra em vão. Ele respirava ameaça e morte. Era o fôlego dele. Em outras palavras, a identificação de Saulo com o mal aí era total e absoluta. Era como se fosse aquilo que dava vida a ele nesse instante. Portanto, enquanto Gamaliel procurava, que era fariseu e judeu, e que não se tem notícia de que se tornou cristão. E, aliás, um detalhe muito interessante a respeito da vida de Gamaliel. Dizem que ele era filho de Simeão. Lembra Simeão que no templo segurou Jesus? Né? Aquele sacerdote que apresentou Jesus. Dizem que Gamaliel era filho dele. Filho dele. Mas não se tem notícia nunca de que Gamaliel se tornou cristão. Mas Gamaliel estava preocupado em salvar a vida dos discípulos. Paulo, ao contrário, que foi educado aos pés do mestre Gamaliel, agora queria destruir os discípulos naquele instante. Ou seja, Paulo tinha perdido completamente a sua identidade. De um bom fariseu, educado aos pés do mestre Gamaliel. Paulo agora era o fôlego de um animal furioso. Se a gente for traduzir a expressão lá que um dos comentaristas fazem a respeito desse texto, é exatamente isso. Paulo era o fôlego de um animal furioso. A gente às vezes diz assim, fulano quer sangue, né? A expressão nossa nessa assim, né? Fulano quer sangue. Saulo estava desse jeito.
Quais são os 4 passos para nós perdermos a nossa identidade? Preste bem atenção nisso, porque tem muita gente que é cristão e que está perdendo a sua identidade sem nem perceber. Primeiro passo: parar para observar o mal e achar que isso é besteira, é nada. Segundo passo: consentir intelectualmente com o mal. Terceiro passo: agir como o mal age. Quarto passo: respirar esse mal, fazer desse mal a sua razão de ser da sua própria vida. Minha gente, tem muita gente que está fora da igreja hoje sem nem perceber. Eu, de fato, uma vez fico olhando para algumas pessoas que a gente conhece e que a gente vê assim: primeiro, deixaram de frequentar a igreja. Segundo, passaram a andar com pessoas que não tem nada a ver com Deus, que tem um comportamento completamente diferente. Aí começaram a andar com essas pessoas e estão em certos locais que não são nada recomendáveis para servos de Deus. Em terceiro lugar, daqui a pouco começa, na verdade, a fazer o que aquele povo faz. Não é? Encher a cara. E daqui a pouco estão simplesmente assumindo a identidade de ser igualzinho àquele povo que está ali e praticar o mal. Eu quero concluir dizendo que, graças a Deus, Paulo recupera a sua identidade. No caminho para Damasco, como os irmãos conhecem a história, não vou precisar de ler a história aqui, vai ele e vai mais um grupo para prender os cristãos ali de Damasco. Aparece uma luz espetacular, extraordinária, diferenciada, espanta o cavalo, provavelmente no qual ele ia em cima, e ele cai por terra, e ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele responde: quem tu és, Senhor? Ou seja, qual é a tua identidade? E ele ouve a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Você não está perseguindo um morto, não. Você não está perseguindo pessoas, não. Você está me perseguindo, na verdade. E aí começa a reviravolta, o processo de recuperação da identidade de Paulo. Veja bem, o processo de perda da identidade de Paulo começou com Paulo fazendo o quê? Observando. O processo de recuperação da identidade de Paulo começa, sabe como? Com Paulo deixando de enxergar, deixando de ver. E depois que aquela luz ilumina ele, ao levantar-se dali, Saulo está cego. E por 3 dias, ele não vê nada. Ele simplesmente só faz jejuar e orar. Sabe por quê? Paulo não podia ver nada, porque ele tinha que olhar para dentro agora e não para fora. Ele tinha que passar 3 dias revivendo a vida dele e tudo o que ele tinha feito. E como ele tinha perdido a sua identidade naquele instante ao longo do caminho da sua vida. Ele agora precisava pegar o olhar e não simplesmente lançar do lado de fora, mas ele precisava pegar esse olhar e olhar do lado de dentro, fazer uma autoanálise. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, o texto diz que Jesus chega e diz assim, para um rapaz chamado Ananias, ele chega e diz: olha, vai lá na rua direita, tem um sujeito chamado Saulo, que está orando, vai lá e ora por ele. Aí o cara olha para Jesus e diz assim: peraí, Jesus, a gente está falando da mesma pessoa. Você entende agora o temor de Ananias? A gente está falando do mesmo sujeito, é da mesma pessoa mesmo. Tu quer que eu vá lá? Tu queres que eu vá lá?
Falar. Com esse cara que respira o mal contra a gente, vai lá, tá tranquilo. Aí, a gente entende o segundo passo. O primeiro passo foi ele ficar cego e olhar somente para dentro de si. O segundo passo é orar, 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 orar e orar. Ele não tinha outra coisa a fazer. Nem comer ele comeu durante aqueles 3 dias. Ele simplesmente orava, orava, orava e orava. Terceiro passo, para a recuperação da identidade dele, vai se encontrar aí em Atos capítulo 9, versículo 17. Ananias chega para Paulo e diz assim para ele: olhe, Paulo, Deus me mandou aqui para orar para você recuperar a vista e o que mais? 9:17. E o que mais? Para que você se encha do Espírito Santo. Para que você se encha do Espírito Santo do Senhor. E Espírito significa o quê? Lá no hebraico, lá no grego. Espírito é a palavra vento, ar. Você vai parar de respirar ameaças e morte, e você vai respirar a vida e Deus que existe dentro de você a partir de agora. Agora, a razão de ser da sua vida não vai ser a morte de ninguém, mas vai ser, na verdade, a vida de todas as pessoas que você puder alcançar em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É a nova identidade. O que entra em você agora é o Espírito Santo de Deus. Quarto e último passo é a manutenção da identidade. Porque o inimigo ele não vai cessar de nos atacar, não, viu? Atos 9:22 diz assim: Saulo, porém, mais e mais se fortalecia. Mais e mais se fortalecia. E esse se fortalecia no original é mais e mais se capacitava. É mais e mais se esforçava. Do mesmo jeito que ele tinha sido tão ferrenho, duro, cheio de garra em perseguir a igreja, com o mesmo ímpeto agora, ele se esforçava muito, 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 muito mais para se capacitar diante do Senhor. Esse é Paulo. É o novo Paulo. Não há uma troca de nomes, como Moisés bem enfatizou e a gente aprendeu aqui. Deus não troca o nome de Saulo para Paulo por conta desse processo que eu acabei de desenhar com os irmãos aqui. Não. O nome Saulo significa desejado, aquele que foi desejado, aquele pelo qual se orou por ele. O nome Paulo significa o pequeno, o pequenino, o mínimo. Paulo caiu do cavalo, literalmente, né? Para se perceber agora como um mínimo. Não há uma troca de nome, mas há uma troca de comportamento. E isso significa conversão, mudança na forma de ser de uma pessoa. E agora? Ele passa a ter uma nova identidade. Uma identidade chamada de Filho de Deus. Ele agora é Filho de Deus. Meu irmão, meu amigo, você está sentindo que está perdendo a sua identidade enquanto cristão? Que você era um tipo de cristão e que agora você é outro tipo de cristão? Que se afastou muito de Deus? É hora de você voltar. É hora de você olhar para dentro de você mesmo. É hora de você orar muito. É hora de você, nesse instante, encher-se do Espírito Santo de Deus. É hora, nesse momento, de você fortalecer-se e se capacitar cada vez mais para assumir
ou reassumir a verdadeira identidade de servo do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.